Paralisação. Trabalhadores terceirizados do SLU começaram o dia de braços cruzados. O governo descarta surto de vírus de H1N1 em escolas públicas do DF. Em tempos de desemprego, vamos dar dicas para quem quer abrir o próprio negócio. E ainda, estudante sofre sequestro relâmpago na saída de cursinho na Asa Sul. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Uma moradora de Samambaia tenta reconstruir a vida. É que a casa dela, onde ela mora com os 4 filhos, pegou fogo e destruiu quase tudo que a família tinha. Acompanhe agora na reportagem. A Edileuza tenta juntar o pouco que sobrou do incêndio que destruiu a casa dela na quadra 109 de Samambaia Sul. O fogo começou aqui nesse quarto, onde dormia a Edileuza e 2 filhos. O incêndio destruiu praticamente tudo. Não sobrou nada por aqui. Mas, por sorte, na hora não tinha ninguém na casa. Edileuza, um susto em tanto, né? E muito, porque foi Deus. Porque sempre meus filhos ficavam dormindo aí. Aí nesse dia eu pedi pra minha menina levar os 3 para lá pra casa da minha mãe. Aí acabou eu recebendo a ligação dizendo que a casa tava pegando fogo. E tudo que tinha naquele quarto ali, acabou. E o que tinha lá dentro? Ali tinha roupa, tinha cama, tinha material escolar dos meninos, calçado, cobertor. Tudo que nós tínhamos estava ali. As causas do fogo ainda não foram reveladas pela perícia. Edileuza vive sozinha com os 4 filhos e sem emprego sustenta a família com um salário mínimo que recebe do benefício da filha que tem deficiência física. Agora ela conta com doações para conseguir ter o básico para sobreviver. O pouco que os pessoal ajudou já dá para começar já, né? Aí falta material de construção para arrumar aqui a casa para nós voltar para cá, para sair das casas dos outros, para não ficar dependendo, né? Porque também incomoda os outros. Algumas pessoas já ajudaram, só que é preciso muito mais para conseguir recomeçar a vida. Querer ajudar com qualquer coisa é bom. Roupa, calçada, essas coisas assim, material. E o necessário, né, para a gente começar de novo. Quem quiser ajudar é só ligar para o 992 20 4105. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Os jovens brasileiros estão investindo mais no negócio próprio. O levantamento do Sebrae revelou que mais de 30% dos investidores individuais do DF têm entre 30 e 45 anos. Em contrapartida, o número de empresas que fecham também é destaque. Veja só. Aos 33 anos, a gente pode falar que a Fernanda é uma empreendedora de berço. Ela, que vem de uma família voltada para o comércio, deixou de lado a nutrição e aos 23 anos entrou de cabeça nos negócios. Com o aprendizado que adquiriu dentro de casa, saiu da empresa do pai, montou um restaurante, vendeu ele e agora está embarcando em outro ramo de alimentos, uma creperia. Para ela, empreender é sinônimo de criar. É o dinamismo, de você poder criar coisas novas, de todo dia ter uma novidade, problemas para você resolver, de você sempre ter que pensar, ser criativa mesmo no empreendedorismo, né? A Tatiana também gosta de criar. Ela deixou de lado a carreira como psicóloga para se dedicar à decoração de festas. Faço muitas festas, vivo desse negócio. E em 2015 eu montei a Escola de Decoração de Festas, onde eu ensino outras pessoas a serem felizes, bem remuneradas e estruturarem o seu negócio de decoração. Investir no próprio negócio tem instigado os brasilienses. Em todo o Distrito Federal, mais de 150 mil pessoas são microempreendedores individuais. 33,2% têm entre 35 a 45 anos. De acordo com esse especialista em empreendedorismo, para ter sucesso ao abrir um negócio, alguns quesitos devem ser respeitados. Primeiro, eu acho que é pensar, definir a estratégia, montar um planejamento muito básico mesmo, mas entender quais são suas fortalezas, suas fraquezas, quais são as oportunidades, quanto eu vou precisar para tirar aquele negócio do papel e, obviamente, executar. Mas eu gosto muito de empreendedores que têm uma visão de futuro, que olhem para frente, eu acho que este é um caminho legal. Com dinheiro e muito planejamento, correr risco pode ser algo que gere bons frutos. Cada vez mais a gente está caminhando num processo de melhorar, de trazer boas práticas para o pequeno empreendedor também, para desenvolver o negócio, porque quem sustenta o nosso país são os pequenos. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui.
Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. E para empreender no Brasil tem que suar a camisa, né? É muito difícil, né? Aqui no Brasil, o empreendedor é sempre muito maltratado pelo Estado, né? Pelo governo. Seja o governo local, seja o governo federal, sejam os governos municipais. É preciso ter muita paciência e fazer direito, fazer certo. A opção por empreender é uma libertação. Só quem passa por essa experiência sabe do que eu estou falando. Quando você larga a carteira assinada, larga até o setor público e vai cuidar da sua vida, ser dono do seu próprio nariz e empreender, gerar renda, gerar riqueza, ganhar muito mais, se arriscar. Enfim, as pessoas se encantam muito com essa atividade. O problema é o governo que está aí para atrapalhar. O governo não ajuda em nada. Mas para empreender é preciso falar com quem entende, não é, Rodrigo? É preciso, por exemplo, consultar órgãos como o SEBRAE, que oferece toda assistência a quem deseja entrar nesse mundo maravilhoso do empreendedorismo. É um mundo maravilhoso, mas também tem lá os seus problemas, os problemas decorrentes sempre da perseguição até de certos setores do Estado contra quem empreende neste país. Olha, depois de 3 meses da inauguração, só agora a Secretaria de Saúde liberou o funcionamento parcial de leitos da nova unidade de internação do Hospital da Criança de Brasília. Veja só. 20 novos leitos estão funcionando para internações de crianças. E o secretário de Saúde estima que até o fim deste ano sejam entregues mais 150 leitos. Nós temos um cronograma para até novembro abrir os leitos que hoje funcionam no hospital de base. Então, será cerca de uma centena de leitos. Isso vai liberar também mais espaço no Instituto Hospital de Base para funcionamento. Temos também uma terceira fase, que é a abertura de mais cerca de 50 leitos. E numa fase 4 teremos a abertura de todos os 220 leitos, sendo que são 38 leitos de UTI. Para o secretário, a ampliação do espaço vai diminuir filas e aumentar o número de consultas, cirurgias e internações no hospital. Poderemos ter encaminhamento de pacientes de outros hospitais para cirurgias, poderemos fazer aqui 250 cirurgias de médio e de grande porte. Então, todo o serviço ambulatorial, todo o serviço de internação, então será um apoio para toda a rede de saúde. As novas instalações contam com quartos e banheiros mais amplos, além de espaços para as crianças brincarem, o que ajuda no tratamento de quem está internado aqui, como é o caso do João, de 6 anos. Ele veio para cá porque ele tem linfoma, né? E depois que ele veio para cá, as instalações, o ambiente é bem acolhedor, ele se sente bem aqui. E ele não parece que está doente, eles fazem de tudo para amenizar a situação da criança que passa por essa situação, que é uma situação difícil. Depois de muita polêmica, foi definido em abril deste ano que o Hospital da Criança continuasse administrado pelo Instituto do Câncer Infantil até o começo do ano que vem. Até lá, a Secretaria está autorizada a promover um chamamento público para que o hospital seja administrado por outra entidade. Cláudio Humberto, o Instituto continua à frente do hospital? Pode continuar? Deve continuar, né? O Hospital da Criança, minha gente, todos sabemos disso, é a melhor notícia de saúde no campo de saúde pública de todos os tempos aqui em Brasília, depois do Hospital Sara. Nada se fez com tanta competência, com tanto zelo, e também que veio no encontro, né, a necessidade da população como o Hospital da Criança. Tomara que o setor público aí não continue atrapalhando, que de vez em quando eles atrapalham, né? Você vê, inauguraram esses leitos há 3 meses, somente agora estão funcionando. Muito disso é decorrente dessa permanente ação ou iniciativa de setores que não se conformam, setores do serviço público, que não se conformam com qualquer iniciativa que faça sucesso na área não pública, na área inclusive de gestão privada, como é o caso do Hospital da Criança. É bom só a gente lembrar do caso do Hospital de Santa Maria, que foi construído e era administrado, muito bem administrado, aliás, por uma entidade sem fins lucrativos, mas como não era emprego público, como não tinha boquinha ali a reivindicar e a ocupar pelos servidores, aconteceu um verdadeiro boicote, né, uma sabotagem ao Hospital de Santa Maria, até que conseguiram nivelar por baixo e o Hospital de Santa Maria passou a ser uma porcaria como qualquer outra unidade hospitalar no Distrito Federal, cheia de problemas. Que isso não aconteça em nenhum momento, por favor, com o Hospital da Criança. Falar de eleição 2018, faltam 4 dias para a escolha dos candidatos no primeiro turno. E uma pesquisa do Instituto Datafolha avaliou o que o eleitor leva em consideração quando vai decidir o voto.
Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com o TSE lá no fundo, né, Renata? Aparecendo na imagem. Muito boa tarde a você. O que o eleitor leva em consideração, hein? Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Olha que interessante, a gente vive num momento de muita intolerância, né? Os ânimos acirrados, é praticamente muito difícil você conseguir ter um debate civilizado sobre o seu candidato com aquele que pensa diferente, mas olha que interessante que essa pesquisa revela. 59% dos entrevistados consideram muito importante, levam muito em consideração exatamente esse diálogo, seja com familiares, colegas de trabalho ou conhecidos, na hora de escolher o voto. Então, sim, quase 60% das pessoas levam muito em consideração esse debate. Então, vale a pena a gente tentar um debate civilizado, né? Um debate aí para propor essas ideias, enfim, conversar sobre isso. Com relação, Rodrigo, ao resultado das pesquisas eleitorais. Então, o Instituto da Folha perguntou, você leva em consideração o resultado das pesquisas eleitorais na hora de você escolher seu voto? 42% dos entrevistados disseram que tem muita importância você saber o resultado aí dessas pesquisas na hora de você escolher o seu voto. Outro ponto interessante, horário eleitoral. É um grande debate isso, né? Porque a gente tem aí o advento das redes sociais cada vez mais fortes, a internet cada vez mais forte. Então, esse era o grande debate. Será que o horário eleitoral, ele exerce uma influência forte? A gente percebe que alguns candidatos à presidência da República que tiveram um tempo bastante considerável não conseguiram conquistar votos com isso. Então, a resposta dos eleitores é o seguinte, 33% consideram o horário eleitoral muito importante na hora de decidir o voto e 40% disseram que não tem nenhuma importância. Quando a pergunta é, a vida política do seu candidato, com relação à vida política dele, você leva isso em consideração? Aí 72% dos entrevistados disseram que sim, que leva e muito em consideração o que aquele candidato já fez, a vida política dele. Com relação à pesquisa como um todo, Bolsonaro tem aí 32% das intenções de voto, Haddad 21%, Ciro Gomes 11%, Alckmin 9% e Marina Silva 4% das intenções. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, o eleitor mudou o jeito de escolher o candidato? Os eleitores evoluíram, né, e estão hoje numa situação de qualidade, né, muito melhor do que aqueles que pretendem liderar todo o país ou mesmo o Estado, né? A gente vê que as pesquisas apontam como o eleitor evoluiu e esperam, tanto assim, que grande parte deles escolhem o seu candidato de acordo com suas propostas e não de acordo com, por exemplo, a gritaria a capacidade de gritaria que ele possa demonstrar, né? E o desapreço ou desapego do eleitor pelo horário eleitoral gratuito é um pouco isso. Porque os candidatos continuam repetindo fórmulas antigas, ultrapassadas, né? Eles preferem, em vez de dizer como pretendem atuar para melhorar a vida das pessoas, os candidatos preferem usar o espaço eleitoral gratuito para atacar uns aos outros, né? Lembra até aquela piada do sujeito que grita, passa correndo, gritando, pega ladrão, mas na verdade ele está correndo da polícia, né? Uns acusando os outros, mesmo tendo ficha suja. É esse tipo de coisa que torna os candidatos, que tem mostrado os candidatos muito aquém, né, muito atrás da expectativa e da qualidade mesmo do eleitorado brasileiro. Para falar aqui da greve dos garis, porque terceirizados do SLU iniciaram uma paralisação hoje para cobrar a renovação da licitação dos serviços prestados pela categoria. Mais de 15 cidades, aliás, mais de 15 regiões, né, administrativas aqui do DF amanheceram sem a coleta de lixo. Os trabalhadores são da Sustentar e Valor Ambiental. As duas empresas são terceirizadas e prestam serviço de limpeza em todo o DF. Juntas, somam 4.000 funcionários. Segundo o sindicato da categoria, o movimento é por causa da licitação que está aberta desde setembro e ainda não houve resposta do SLU sobre as propostas. Para eles, a situação pode resultar em demissões. A situação está emperrada. De lá para cá não anda, não se fala num contrato emergencial e o contrato acaba dia 17 e até lá está todo mundo desempregado, né? Os líderes do movimento dizem que a paralisação, que começou nas primeiras horas desta quarta-feira, vai continuar até a direção do SLU resolver o problema. Pelas contas do sindicato, mais de 15 cidades foram prejudicadas com a falta da coleta e poda. Em nota, o SLU disse que, por enquanto, não há greve, mas sim uma paralisação relâmpago.
acrescentou que agendou uma reunião logo mais com as duas empresas para resolver a questão da licitação. E o Band Cidade volta daqui a pouco.